Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 29 de abril, quinta semana do tempo pascal. Nesse mês de abril, as intenções do Papa são por todas as mulheres. Nós estamos junto com o Papa rezando nesse mês pelo fim da violência e da discriminação contra as mulheres em várias partes do mundo. Nós iniciamos o mês falando das mulheres, rezando por elas, e queremos lembrar que estamos encerrando o mês, mas continuamos a rezar por todas as mulheres, especialmente aquelas que sofrem perseguições, aquelas que são violentadas, aquelas que são traficadas, aquelas que sofrem por causa da violência doméstica, aquelas que passaram pelo feminicídio, que ainda, infelizmente, é muito forte no nosso país. Hoje, a Igreja presta homenagem, faz memória a uma grande mulher, Santa Catarina de Sena, doutora da Igreja. É importante saber de alguns dados da vida de Santa Catarina, que nasceu na cidade italiana de Siena, aportuguesado em Sena. Trata-se de uma santa muito venerada, antes de tudo na Itália e na Europa. De fato, num decreto de 13 de abril de 1866, o Papa Pio IX declarou Santa Catarina co-padroeira de Roma. Em 18 de junho de 1939, o Papa Pio XII declarou-a padroeira da Itália juntamente com São Francisco de Assis. E no dia 1º de outubro de 1999, São João Paulo II tornou-a também padroeira da Europa, juntamente com São Bento. Os santos irmãos Cirilo e Metódio, missionários entre os povos eslavos do século IX, Santa Brígida da Suécia e Santa Teresa Benedita da Cruz, aquela que conhecemos por Edith Stein, uma judia convertida que morreu no campo de concentração de Auschwitz. Então veja que Santa Catarina é padroeira da Europa com todos esses grandes santos, e da Itália também. Com referência à Igreja Universal, no dia 3 de outubro de 1970, Santa Catarina foi proclamada doutora da Igreja pelo Papa São Paulo VI. Todos esses reconhecimentos da Igreja se fundamentam no extraordinário testemunho da vida cristã desta santa, que pertencia à Ordem Terceira dos Dominicanos. Trata-se de uma santa que amou profundamente a Igreja num tempo de grande crise. A crise foi tão grave que desviava a mesma missão do Papa da sua função estritamente espiritual para a dimensão política. Depois do pontificado do Papa Bonifácio VIII, caracterizado por uma fortíssima tensão entre ele e o rei da França, Felipe IV, o Belo, e do breve pontificado de Bento XI, o conclave sucessivo durou 11 meses e levou à eleição de Clemente V, francês. Este, devido à situação caótica que havia no Estado Pontifício, estabeleceu-se em Avignon, sul da França. Depois dele, houve mais 6 papas franceses, que moraram todos em Avignon. Praticamente, Roma ficou sem o Papa residindo nela de 1305 até 1376. É a época do assim chamado Exílio de Avignon. As consequências deste fato foram muito graves. Roma e o Estado Pontifício caíram em situação desastrosa. Os papas se tornaram instrumentos da política francesa e, devido às dificuldades econômicas, aumentaram exageradamente os impostos do Estado Pontifício que pesavam sobre a população. Neste tempo de grave crise, Santa Catarina, levada pelo amor a Deus, à Igreja e ao Pontífice Romano, trabalhou sem descanso pela paz e unidade da Igreja. Chegou a ir até Avignon e pediu ao Papa Gregório XI que voltasse quanto antes a Roma, e foi atendida no ano de 1377.
Os historiadores são unânimes em afirmar que a volta do Papa da França para Roma foi fruto desta intervenção de Santa Catarina. Vejam, naquele tempo, século XIV, o poder de persuasão, de convencimento que tinha essa mulher, Catarina. Santa Catarina escreveu inúmeras cartas, das quais se conservam cerca de 400, algumas orações e elevações, e um só livro, o Diálogo, que relata as suas conversas íntimas com o Senhor. Graças aos ensinamentos apresentados nestes escritos, foi proclamada doutora da Igreja. Sem particular instrução, aprendeu a escrever quando já era bastante crescida. Numa existência curta, Santa Catarina teve uma vida cheia de frutos, como se tivesse pressa de chegar ao eterno tabernáculo da Santíssima Trindade. Esse é um texto tirado da homilia em cena de São João Paulo II, a quem chamava o doce Cristo na terra, Santa Catarina. Está isso em suas cartas. E tinha uma clareza e valentia de se fazer ouvir por todos. Com muito vigor, dirigiu prementes exortações a cardeais, bispos e sacerdotes, implorando-lhes a reforma da Igreja e a pureza dos costumes, e respeito pela dignidade de que estavam revestidos, pois são ministros do sangue de Cristo. Estava convencida de que a saúde espiritual do rebanho dependia da conversão e do exemplo dos pastores da Igreja. O extraordinário exemplo de Santa Catarina nos leva a amar profundamente a Igreja e a reconhecer a grande missão da unidade dela, que o mesmo Cristo deixou ao sucessor de Pedro, bispo de Roma, hoje Papa Francisco, o doce Cristo na terra. Em todos os tempos, a Igreja passa por crises, inclusive hoje. Nós somos humanos, a Igreja somos nós somos humanos. Nós, os humanos, vivemos sempre em crise. A Igreja teve muitas crises e vai continuar a ter, porque ela é composta por pessoas humanas. Que Santa Catarina nos proteja e seja ela também nossa guia, nossa padroeira e nossa doutora. Ao celebrarmos hoje, então, Santa Catarina de Sena, queremos pedir a essa grande mulher, a essa grande religiosa, essa grande doutora da Igreja, que ela interceda junto de Deus pelo nosso Papa, por todos os pastores da Igreja, por todos nós, os batizados, para que nós assumamos a nossa missão, que nós assumamos a cruz que Cristo nos ofereceu, porque somos seguidores dele, e que ela nos ajude, como ela foi naquele tempo, corajosa, forte, que nós sejamos também, e que nós possamos propagar, dar testemunho da nossa fé num mundo que precisa tanto de balizas, que precisa tanto de luzes, num mundo onde as pessoas estão muitas vezes desesperadas, sem esperança, que nós possamos portar essa voz clara e forte para dizer às pessoas, como Cristo dizia: levanta-te, acredita em ti mesma, vai em frente. Deus não nos abandona. Peçamos então que Deus nos abençoe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Catarina de Sena, que hoje celebramos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.